Bom dia, Marco. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. Crescente o mercado, né? Isso não se discute, dos carros elétricos no Brasil e no mundo. E nos condomínios não poderia ser diferente. Existe hoje, sim, uma demanda muito grande, crescente cada dia mais, para a instalação de recarregadores elétricos nos condomínios. Mas isso não é tão simples assim, porque demanda uma reestruturação interna da própria edificação, né? Ela é entregue de uma forma dimensionada para um certo tipo de eletricidade e de carga, né? E precisa-se de estudos, laudos, né? Consultas a especialistas para que possam implementar essas novas tecnologias no condomínio. Agora, não é área comum. Nesse caso, a gente está falando também de prédios que não são recentes, né? Não são edifícios novos. Porque a maioria dos edifícios Tem que hoje, se os projetos adaptar. já são adaptados. Desculpa interromper. Não, mas é isso mesmo. É porque, na verdade, quando ele falou, já me veio logo isso. Se era considerado era comum ou não. Né? No caso dos ambientes públicos, eu sei, é comum. Chegou primeiro, tem essa prioridade. Mas e aí, o condomínio faz para área comum? Ou no caso da Thaís, tem que fazer na garagem dela lá? Na verdade tem as duas modalidades. Hoje tem uma instalação tanto na área comum e até existem já empresas especializadas para fazer a locação dos carregadores, mas o mais comum que se vê hoje em dia é que cada morador, cada proprietário tenha na sua garagem a sua própria tomada. Né? E para isso tem que se consultar o síndico, tem que se consultar a assembleia do condomínio, porque no fim das contas é ela que vai decidir pela colocação ou não desses carregadores, né? Então pode ser tanto na área comum ou na área da garagem, que é uma área privativa de cada uma das unidades. Aí não seria aquele recarregador compartilhado, né? O que a gente está falando aqui é você que mora num condomínio que ainda não está adaptado, ter o seu carregador, solicitar isso lá para o síndico em assembleia para que você tenha o seu particular. Na verdade, quando você compra um carro, seja ele híbrido ou apenas elétrico, ele já vem, a maioria dos modelos já vem com um carregador para que você possa instalar na sua casa. E aí, nesse caso, você precisa, se não mora numa casa, realmente pedir a autorização do síndico, porque não é tão normal assim. Agora, a tendência é realmente essa, que os condomínios venham a se adaptar e venham buscar esse tipo de discussão? Só um gancho aí na última consideração. Compartilhar até dá. Porque, por exemplo, há condomínios que não vão ter carga suficiente e não vão conseguir se readaptar para oferecer a recarga para todos os moradores dentro das suas vagas. Então, o que é que pode acontecer? O próprio condomínio adquirir um sistema de colocar alguns pontos para que os proprietários possam se utilizar até no sistema rotativo, né? Então, seria do próprio condomínio aquele ponto de recarga e não privativo. Então é possível sim ter o compartilhamento. Ok, tá. A tendência é provocar essa discussão. Os condomínios que ainda estão longe disso, possivelmente vão entrar em discussão em assembleias lá na frente. A discussão na assembleia ela é importantíssima. O síndico ele não pode, de maneira individual, fazer essa liberação, dar essa autorização para o proprietário. Por mais que esse proprietário apresente um laudo, apresente documentos que comprovam que não há risco, mas tem que partir do pressuposto de que o condomínio tem que produzir esse documento, e aí é um estudo de carga, que se chama, né, quando você consulta um profissional especializado na área, justamente para que ele possa lhe dizer, olha, isso aqui está dimensionado e ele aguenta tantos pontos de recarga, ou não aguenta tantos assim. Então, até porque se eu tenho o direito de colocar o meu carro, mas o condomínio não tem condições de estender isso para todas as vagas, então ninguém faz. Eu acho que um ponto interessante, viu, Marcos, é saber se essa iniciativa pode partir, tô falando do modelo jurídico, de algum morador, e não apenas do condomínio. Eu tenho lá a minha unidade residencial e eu adquiri um produto, nenhum apartamento ainda adquiriu um carro nesse modelo e eu estou partindo aqui para poder resolver essa questão. Eu posso provocar judicialmente isso? Exatamente, eu vou até complementar com você, porque aí no caso, pelo que ele me coloca, a própria decisão da compra tem que ser comunicada anteriormente para esse ponto já existir, já para a primeira semana de vida do carro. Não dá para a gente inverter e dizer que o condomínio tem que se adaptar ao meu veículo, porque eu comprei um veículo 100% elétrico ou híbrido, que seja. Na verdade é o contrário, justamente isso. Você tem que informar o condomínio, olha, eu tô para comprar um carro elétrico, tem condições de se instalar aqui um ponto elétrico de recarga?
E aí o síndico, tendo a proatividade, vai dizer, como muitos estão fazendo, vou convocar uma assembleia para expor esse assunto e saber primeiro se os condôminos estão interessados em fazer essa colocação. E segundo, ter um estudo prévio, né, contratado pelo próprio condomínio, e aí é interessante que haja essa formalização por meio de um documento, porque você vai ter a segurança e a certeza de que aquele ponto pode ser instalado. Mas não o contrário. Nunca o condômino impor ao condomínio só porque comprou um carro elétrico. A gente sabe que tem carros elétricos que custam 300, 400, 500 mil reais. Mas não é por causa disso que o condomínio vai ter que se adaptar a você. Então não existe essa obrigatoriedade. O fluxo ali é a comunicação prévia para provocar a discussão dentro do... a compra do seu, Thaís. Você também. Na assembleia, mas você não tem esse problema, né, meu amigo? Eu quero híbrido. Não, eu quero híbrido. O meu é casa. Mas aí, no caso, parte desse estudo elétrico também vai envolver o fato de saber quanto poderá aumentar de consumo para a própria residência, né? Ou hoje a tecnologia já considera o carro elétrico mais um eletrodoméstico. Como é que seria esse conceito? Olha, eu estava até assistindo alguns podcasts sobre esse assunto e até um engenheiro falou uma coisa bem interessante, que é como se fosse mais um ponto de um chuveiro elétrico dentro de casa. E aí você vai dimensionar se isso vai caber no teu bolso, se não vai, se a economia do combustível vai valer a pena. Compensa. Essa compensação vai de cada um, né? Agora, que há um gasto, há. Eu não sei exatamente dizer se é um gasto estratosférico, porque querendo ou não, tem pessoas que carregam o veículo todos os dias, porque vai depender também da autonomia daquele veículo. A gente sabe que tem elétricos que têm autonomia grandes, mas outros que não são tão autônomos. Então você vai precisar ter uma recarga frequente. E até um ponto interessante que eu vi nessa consulta a um engenheiro, querendo ou não, também as pessoas vão usar mais a energia, por mais que seja privativa ali na sua garagem, mas vai ter uma sobrecarga maior, principalmente nos pontos de maior utilização, além do final da tarde, começo da noite. Então tem que ver até que ponto isso vai sobrecarregar aquela Eu já estou imaginando as discussões na Assembleia. Pois é, as casas e as unidades que já possuem ali a energia solar, eu acredito que a carga, né, que pode aumentar a conta de luz vai ser muito reduzida nesse caso. Ele pode pegar até o excesso que ele produz, sim, né? Eu acho que é até mais fácil que os condomínios e as unidades residenciais que já tenham o benefício da energia solar se adaptem com mais facilidade, até porque essa questão de aumento de conta de energia não entraria tanto em pauta, né? Não pesaria tanto nas contas do condomínio ou incorrer em taxas extras de condomínio. Então essa discussão já ficaria de fora. O que ficaria mesmo realmente ali para se discutir é a burocracia, os estudos técnicos, o interesse dos moradores e a proatividade do síndico de tentar resolver essa questão. E também o que ele está colocando desse estudo, né, em relação à sobrecarga, porque imagine qual vai ser a discussão no condomínio. Antes da chegada desse carro elétrico, a energia da minha casa não sofria oscilação. Agora, do nada, o disjuntor dispara, entendeu? Vai ter esse debate e principalmente, como ele bem coloca, dos condomínios que precisarão se adaptar. O que vai ser construído com essa nova tecnologia já vai levar em conta o cálculo. Muito já tem, né? Você hoje tem condomínios já com o dimensionamento adequado para o tipo de instalação de veículos elétricos. Mas até alguns novos não projetaram dessa forma, e principalmente os antigos vão passar por uma necessidade de readequação. É a mesma sistemática da individualização da água, né, de outras questões que envolvem o consumo das unidades. E sempre vai ter que passar por uma questão técnica. Não basta o advogado dizer que pode instalar, muito menos o síndico. E muito menos a Assembleia vai dizer como tem que ser instalado. Ela vai autorizar. E aí, após essa autorização, se vai atrás desse profissional e faz a instalação correta, para que não tenha nenhum prejuízo para a coletividade. Esse assunto não se esgota aqui, tá? Primeiro capítulo desse assunto eletrizante trazido hoje aqui pelo advogado especialista em direito condominial, Francisco Vasco. Ficaremos atentos, o senhor também, novidades sobre isso, legislação nacional, se vai ter algum tipo de regulamentação, Thaís, e poderemos voltar a essa temática também aqui no Jornal da Mix. Muito obrigado, caso a gente tenha deixado de explorar o que você considere relevante, a palavra final é sua, por favor, fique à vontade. Não, só pegando um ponto que você fez nesse finalzinho, não, de fato não há uma legislação, né, aplicável ao caso específica.
A gente faz algumas interpretações com o Código Civil, com a própria convenção do condomínio. São Paulo, o Corpo de Bombeiros elaborou até um parecer exigindo algumas condições para que se faça a instalação dessas recargas elétricas. Pode ser absorvida por outros estados, perfeitamente, porque tem muita coisa ali que vale a pena, porque é sempre visando a segurança, né? E quanto mais seguro for, melhor para todos, porque se houver ali um sinistro, por mais que seja causado por uma unidade específica, mas quem vai sofrer é toda uma coletividade, tá? Então, mais uma vez, obrigado. É sempre bom estar aqui passando um pouquinho sobre o direito condominial.